Oi, gente, sejam bem-vindos aqui de volta ao canal do Dicas do Terceiro Setor. Eu sou a Suzana Matos e é muito bom e importante ter você aqui com a gente, seguindo a gente, fazendo esse canal crescer cada vez mais. Então assista esse vídeo, fique com a gente aqui até o final. E no final dele, você se inscreva, dê o seu like e aí, se fizer sentido, compartilhe aí para as pessoas que fazem parte do seu entorno aí de rede de mídias sociais. Regimento interno é o assunto da dica de hoje. Bom, o que é um regimento interno, né? Quando a gente formaliza uma organização, ela tem o seu estatuto, são as mostra realmente o que é a vida da organização, como que ela foi formada, quem serão os seus dirigentes, qual a proposta, como que vai funcionar a assembleia, como que vai funcionar a questão dos projetos, enfim. O estatuto é a amostra daquilo que a organização é de maneira formalizada. A ata são os registros das reuniões tomadas. O CNPJ é o registro dentro da Receita Federal, dentro do governo, para saber como que aquela organização funciona, qual a sua área de atuação, qual o seu CNAE, enfim, que seja. Depois, isso posto, estabelecido, formado, a organização, vamos pensar que ela já está estruturada e que ela já tem um grupo de funcionários, já tem o seu time montado. Ao ter o seu time montado, as pessoas começam a trabalhar e desenvolver ações ou prestação de serviço dentro da organização. E a organização se relaciona com pessoas físicas, com pessoas jurídicas, e tudo isso demanda uma política de atuação daquilo que ela vai fazer ou não vai fazer. Por isso é importante que a organização crie um regimento interno. Um regimento interno o que é? É a regulamentação das especificidades da associação. Ou seja, como a organização vai se relacionar, por exemplo, com empresas, como a organização vai se relacionar, por exemplo, com o poder público, como a organização, por exemplo, vai se relacionar com os comércios da região, mas como a associação também se relaciona internamente, qual que deve ser a postura dos funcionários, qual que deve ser a postura dos atendidos, qual que deve ser a postura das pessoas que se aproximam da organização, né? Então, basicamente, essa é a compreensão e a estrutura do que seria um regimento interno, né? E aí você fala, Suzana, como é que a gente vai fazer para elaborar o regimento interno? Então, tem que ser feito por alguém que conheça da área e tenha domínio sobre a situação, né? De preferência um advogado que tenha conhecimento do terceiro setor, que conheça da legislação, que conheça o MIROSC, que conheça a organização, para pensar nas estruturas da questão do regimento interno. E aí, qual a diferença do estatuto e do regimento interno? O estatuto é um documento que tem por objetivos, né, regular direitos e obrigações internas e externas. O regimento interno está restrito aos assuntos internos mesmo da organização, né, como que a organização vai funcionar. E aí, é importante pensar na estrutura desse regimento interno, na sua questão, né, como que o funcionário vai se posicionar, se postar, qual a política da organização, até que ponto a organização se envolve com questões do governo, até que ponto como a organização vai desenvolver os seus projetos. E para que isso aconteça, é importante que todos tenham ciência. Então, depois de elaborado o regimento interno, é importante que a associação faça uma reunião com todos os envolvidos, né, com a diretoria estatutária, que também é importante citar, como a diretoria tem que se posicionar, questões de corrupção, questões de ética, questão de moralidade, questão de compliance, tudo isso tem que estar dentro do regimento interno. Depois disso, apresentar todas essas orientações para o público e havendo aprovação, né, e claro, da diretoria, né, estatutária e orientada pelo advogado ou contador, aprovando esse regimento, registra-se no cartório e a partir de então aquelas regras precisam ser seguidas para que haja um crescimento. Saí daqui. Para que haja um crescimento da organização no seu relacionamento interno e as coisas possam fluir. Mas é muito importante lembrar sempre, diariamente, em todas as reuniões, ou pelo menos a cada 2, 3 meses, a postura do regimento interno, porque nós temos a capacidade sempre, habilidade sempre de esquecermos as regras, de esquecermos as orientações. Como o nome já diz, o regimento dele é interno.
Ou seja, como a organização se posiciona diante de algumas questões. E é importante que a organização se posicione. É importante que a organização diga o que ela pensa, o que ela acha e como que isso vai ser gerido no relacionamento interno de quem está fazendo parte. E se de repente alguém não se identificar, simplesmente é preciso entender que ali de repente não é o local para atuar e seguir um outro caminho, né? Mas a organização, a partir do momento que estabelece um regimento, ela tem que entender que aquilo tem que ser seguido. Foi aprovado, foi registrado. O não cumprimento do regimento interno vai culminar em ações, em consequências que podem ser um desligamento de um funcionário, pode ser uma orientação ou disciplina de alguns dos atendidos, ou pode ser também a disciplina ou até caso de exoneração de membros da diretoria também. Então é importante que essas coisas aconteçam para que haja um relacionamento saudável, né, e de crescimento dentro da organização. E aí diz pra gente, a sua organização tem regimento interno? E coloca aqui pra gente saber. Grande abraço, tchau, tchau.